Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Desligar o meu rádio aqui. Estava sintonizando aqui a Rádio França Internacional, transmitida em francês, em ondas curtas. A propósito da Rádio França, no próximo dia 2 de outubro deste ano de 2022, a redação brasileira daquela emissora estará completando 40 anos de atividades, de transmissões, tanto em ondas curtas, também como na internet e emissoras parceiras. Também a propósito desta data, nós aqui do DX Clube do Brasil fazemos uma pequena homenagem para aquela emissora. Eu escrevi um texto falando das minhas memórias de ouvinte daquela emissora e também estamos mixando aqui nesta postagem, aqui no nosso canal, dois áudios gravados lá no início da década de 1990 pelo Roberto Rufino, de Ribeirão Preto, em São Paulo, com as transmissões em português da Rádio França Internacional naquela época. Então a gente mixou essa postagem aqui para vocês e esperamos que todos gostem. Falou, Célio Romais. Hear the new tunes. This is Radio France International. Radio France Internationale, Paris calling Africa. Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. São 11h em Paris. Aqui, Rádio França Internacional. Começamos o nosso programa de 1 hora em português. Alô, amigos do canal do DX Clube do Brasil. Aqui quem fala é Célio Romais. Outro dia estava com meu receptor Degen e antena loop blindada na Ponte de Pedra aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, girando o dial na faixa de 19 metros. Foi quando deparei com a frequência de 15.300 kHz. Lá estava a Rádio França Internacional transmitindo bons programas em francês destinados aos ouvintes do continente africano. Foi quando bateu uma saudade das transmissões em língua portuguesa daquela emissora. Em 2 de outubro de 2022, a redação brasileira da Rádio França completa 40 anos de atividades. A propósito desta comemoração, permitam-me recordar alguns momentos como ouvinte daquela emissora em ondas curtas. Recordo-me como se fosse ontem. Foi numa noite de domingo, talvez no ano de 1983, que escutei pela primeira vez a emissora em português. Havia passado o dia no sítio dos meus avós e quando cheguei em casa, liguei meu receptor motorrádio em ondas curtas, na frequência de 15.200 kHz, na faixa de 19 metros, às 19 horas, no horário de Brasília, estava no ar o programa Correio dos Ouvintes. Era uma dupla de jornalistas brasileiros que respondia cartas, relatórios de recepção e muitas perguntas sobre o cotidiano da França, sempre com muita simpatia. Eu não me recordo o nome deles. A partir daquele momento, tornei-me um ouvinte assíduo da Rádio França Internacional, que graças a um centro de retransmissão localizado em Montsinéry, na Guiana Francesa, chegava com ótima qualidade de recepção aqui no Brasil. A Rádio França Internacional foi criada em 1931. Os programas em português para o Brasil tiveram 2 fases, entre 1945 e 1975, e entre 1982 e 2001, conforme o historiador Sérgio Partamian, nos anos 70, a emissora se identificava como Radiodiffusion Française e o programa em português chamava-se Cruzeiro do Sul. Depois de um período fora do ar, as transmissões em português foram restabelecidas em 2 de outubro de 1982. Em seu livro Direto de Paris, o jornalista Milton Bly destaca que a programação em língua portuguesa para o Brasil foi restabelecida no governo do presidente François Mitterrand em 2 de outubro de 1982. Além dele, fizeram parte daquela equipe de jornalistas contratados para a nova fase Annie Bruyère, Paulo Paranaguá e Napoleão Saboia.
Ele recorda que sua contratação por não ser francês passou por várias repartições públicas e somente foi avalizada quando o ministro do Trabalho consultou o próprio presidente francês, que teria ficado furioso pelo caso chegar até a presidência da República. Na década de 1980, eu gostava de acompanhar, além dos noticiários, o programa Correio dos Ouvintes, que ia ao ar sempre nas noites de domingos. Como na época não havia internet, muitas pessoas escreviam para a emissora fazendo perguntas. Eu mesmo lembro de ter escrito pedindo que os apresentadores falassem um pouco sobre o autódromo em que era disputado o Grande Prêmio de Fórmula 1 da França. Acredito que o programa funcionava como uma espécie de Google naquela época. Em áudio preservado pelo amigo Roberto Vieira de Souza Rufino, de Ribeirão Preto, em São Paulo, gravado em 14 de fevereiro de 1993, os apresentadores do programa Correio dos Ouvintes abordaram as emissoras de rádio e jornais que existiam naquela época na França. A seguir, vamos ouvir o áudio. Aqui, Rádio França Internacional, começamos o nosso programa de 1 hora em português. O som dessa característica musical tão conhecida de todos está no ar, mais uma vez, o Correio dos Ouvintes da Rádio França Internacional, programa brasileiro. Muito boa noite, Eugênia Fernandes. Boa noite, Adilson Nunes. Tudo bem, Eugênia? Claro, cartas e mais cartas chegando aqui na redação, é porque o pessoal lá no Brasil está de férias e não esquece da gente. E a gente aqui dando no duro. Mas, Eugênia, esse inverno aqui, mais em ritmo de primavera praticamente do que outra coisa, né? A gente continua recebendo muitas cartas, data de 8 de janeiro, Eugênia. É interessante notar que o ouvinte que nos remeteu, o Roberto Vieira de Souza Rufino, da Rua Mariana Junqueira, 1093, CEP 14015, tracinho 010, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, colocou junto aqui a sua carta um recorte do jornal A Cidade, onde na coluna Agenda, editada pelo jornalista Jair Grelé Filho, apareceu aqui um toque, um anúncio, diríamos, sobre a Rádio França Internacional. Ele mesmo, o Roberto Vieira de Souza Rufino, enviou a esse jornal A Cidade informações, quer dizer, presumo que seja um boletim de frequências da RFI para divulgação. E a gente o agradece de imediato, né, pela gentileza. E assim, esse jornal de Ribeirão Preto publicou aqui um anunciozinho, ou uma noticiazinha, sobre a Rádio França Internacional, e solicitando para aqueles que desejam maiores informações, os leitores desse jornal, que procurem obter esclarecimentos, escrevendo para a Rádio França Internacional, Caixa Postal número 1187, CEP 20.000-970, Rio de Janeiro. Interessante, hein, Eugênio? E ele, o Roberto Vieira de Souza Rufino, gostaria de saber informações sobre as emissoras de rádio, TV e jornais da França, estruturas e quem são os donos desses meios de comunicação. Ora, assim como acontece no Brasil, há um pouco de tudo, né? Por exemplo, há as rádios estatais, como a Rádio France Inter, que está aqui mesmo na Maison de la Radio, na Casa da Rádio, às margens do Sena. E a Rádio France Inter, a particularidade dela é que transmite para a França toda e também é captada nos países limítrofes, né? E essa emissora, ela tem estações regionais em todas as grandes cidades francesas. E outra rádio muito famosa por aqui é, por exemplo, a Rádio NRJ, ou J, né? Melhor dizendo, NRJ, que o pessoal aqui pronuncia como Energie, quer dizer, energia, né? Que é uma sociedade anônima, é uma rádio que tem uma programação jovem, muita música estrangeira, mas que certamente está na ponta da preferência dos jovens. Depois tem a Rádio RTL, por exemplo, que é uma rádio chamada periférica, porque ela faz parte de uma também sociedade, um conglomerado paraestatal, né? Que é a Rádio e Televisão Luxemburgo, ou então tem a Rádio Europa número 1, que é uma sociedade anônima, que é muito famosa aqui, principalmente pelas notícias que veicula, né, e outros programas. E
E em Paris tem mais ou menos umas 30 emissoras de rádio FM. Então são rádios comunitárias, né, comunidade judia, árabe, dos protestantes, dos católicos, um pouco de tudo, na verdade, não é, Eugênia? Exato, aqui a mistura não tem fronteiras. Tem inclusive uma rádio que é feita por crianças, Eugênia, não sei se você a conhece. Não conheço. Ela se situa lá em Montparnasse, pertinho lá da Torre de Montparnasse. Eu vejo às vezes porque eu passo por ali para ir para casa. Né? E é curioso, porque são as crianças que fazem os programas. Interessante. Né? Toda a estrutura boa delas. Iniciativa. Né? Então, agora, quanto aos jornais, a gente poderia lembrar aqui talvez o Le Monde, que é um jornal, conforme dizíamos há pouco aqui, eu e a Eugênia, fora do microfone, tem uma espécie de colegiado, né, onde os jornalistas, os próprios jornalistas que fazem o Le Monde, administram o jornal. O Figaro, como se sabe, é do Papívoro, o Robert Hersan, que aliás estava para vender, tal, tinha alguém interessado, entendeu? Mas enquanto isso, o Hersan deve estar abocanhando mais uns jornais por aí, né, Eugênia? Mas não vamos deixar ele ter um monopólio. E por isso que ele tem o apelido aqui de Papívoro. Come tudo. Né? Depois tem o Liberação, que é uma sociedade anônima, o La Croix, que é também uma espécie de sociedade anônima, né? E que veicula principalmente as notícias assim, mais do mundo católico. Né? E tem o jornal, o Musicoa. Bom, quem ouve diariamente a Rádio França Internacional está bem inteirado disso, né? La Croix, o Les Echos, que é aquele jornal especializado em economia, certamente uma sociedade anônima. E quanto às televisões, bom, a mais famosa delas, de maior audiência, a TF1, uma antiga televisão estatal, foi privatizada em 86, né, Eugênio? E depois temos a TV France 2 e France 3, a nova denominação da televisão estatal francesa, 2 canais que foram reduzidos a uma mesma empresa, passando então a se denominar França 2 e França 3. E depois temos aí pelo menos umas 30 televisões pelo serviço de cabo, né, José? Exato, pelo satélite. Então nós temos agora praticamente 30 opções de televisão cada noite. Bom, assim esperamos ter atendido a expectativa do ouvinte Roberto Vieira de Souza Rufino de Ribeirão Preto e, mais uma vez, obrigado pelo toque, pela divulgação da Rádio França Internacional aí na sua cidade. Eu guardei algumas correspondências que recebi da emissora, alguns cartões que confirmavam os meus relatórios de sintonia, muitos postais enviados pelas secretárias da redação brasileira, Adriana Gobert e Laura, uma agenda do ano de 2003 e alguns cartões de Natal, além de boletins informativos. Recordo-me que, em diferentes anos, nas décadas de 1980 e 1990, trabalharam na redação brasileira da emissora os jornalistas Milton Bly, Ani Bourrier, Paulo Paranaguá, Napoleão Saboia, Eugênia Fernandes, Roberto Trigueirinho, Adilson Nunes, Maria Emília Alencar, Wagner Cardoso, entre outros. Conforme um antigo boletim de programação que preservei, em 1988 as transmissões iam ao ar às 19 horas no horário de Brasília, nas frequências de 9.535, 11.965, 11.995 e 15.200 kHz. Uma reprise era feita às 23 horas no horário de Brasília, em 9.800, 11.995 e 15.200 kHz. Todo dia, a emissão começava com o noticiário, resenha da imprensa e programa cultural. Após, ia ao ar o programa especial. Nas segundas-feiras, o tema era esportes. Nas terças-feiras, a vida na França. Nas quartas-feiras, ciências. Nas quintas-feiras, livros e exposições. Nas sextas-feiras, sociedade e economia. Nos sábados, artes e espetáculos. E nos domingos, o Correio dos Ouvintes. Em outro áudio, doado pelo Roberto Rufino ao DX Clube do Brasil, gravado por ele em 4 de outubro de 1993, os apresentadores mencionam o 10º aniversário da redação brasileira. Vamos ouvir? Começamos então mais um Correio dos Ouvintes. Boa noite, Eugênia Fernandes. Boa noite, Roberto Trigueirinho. Estamos a
postos, então, para mais um Correio dos Ouvintes, não é, Eugênia? É isso aí, mais um fim de semana que termina e mais um Correio que começa. E com muitas cartas, podemos assegurar isso aos nossos ouvintes, nós temos pilhas de cartas. E vamos continuando aqui com a carta do Roberto Vieira de Souza Rufino, de Ribeirão Preto, em São Paulo, que nos escreve mandando parabéns pelo 10º aniversário das transmissões de RSI para o Brasil. Obrigada, Roberto, pela sua lembrança. E vale a pena relembrar, como eu disse há pouco, que foi exatamente em outubro de 1982 que Rádio França Internacional recomeçou a fazer os programas em português para a América Latina e muito especialmente para o Brasil. E o nosso correio desta noite, Roberto, é o primeiro de uma nova década. E nós esperamos que se prolongue por muitas outras, enquanto as ondas curtas forem a melhor maneira de chegar ao coração do Brasil, de forma direta, ao vivo, como se não houvessem fronteiras entre franceses e brasileiros. Afinal, estamos todos no mesmo planeta, como diria o nosso colega Wagner Cardoso, no planeta verde. E o Roberto, que é do Cine Fotoclube de Ribeirão Preto, nos pergunta sobre o fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson e sobre o Centro de Artes Georges Pompidou de Paris. Bom, no momento não há nenhuma exposição de Bresson aqui em Paris, o que é raro. Mas o Centro Pompidou está sempre prestigiando a arte fotográfica. Ele está apresentando atualmente uma grande exposição de 7.000 metros quadrados de área, consagrada a todas as formas de criação plástica, dos anos 60 aos 90. São, portanto, 30 anos de cinema, fotografia, vídeo, música, design, arquitetura. E o título da exposição é simplesmente Manifesto. E eu gostaria de lembrar também que o Museu Francês da Fotografia, em Bièvre, aqui pertinho de Paris, está apresentando até o dia 2 de novembro próximo uma exposição intitulada Um Olhar sobre a Fotografia Brasileira. Lembro-me ainda que os programas em português deixaram de ser transmitidos em ondas curtas no ano de 2001. Vida longa ao serviço brasileiro da Rádio França Internacional. O DX Clube do Brasil agradece ao Roberto Vieira de Souza Rufino pela cedência dos áudios e ao Antônio Ribeiro da Mota pela montagem final desta postagem.